Então, lenta e gradualmente, os discípulos foram se reunindo em volta de Ramana. O ashram ainda não estava construído, tá certo? Então, 27 anos depois que ele chegou, no final da época que ele ficou nas cavernas, eles construíram o ashram no pé da montanha de Arunachala, né? Onde ele passou até os fins do dia dele. E aí criou chamado Ramana Ashram, que é conhecido no mundo inteiro e é visitado sempre por um número grande de pessoas, e esse número aumenta. Eu estava num bar ali, tinha 15 pessoas junto comigo, uma de cada lugar do mundo. Tinha uma pessoa espanhola, até eu conversei com ela em castelhano, e o resto eu falava em inglês, gente do mundo inteiro, né? Agora, em 2007, eles lançaram uma biografia dele com 8 volumes, 400 fotos, que parece ser a mais abalizada. Porque tem muita gente que fala de Ramana e fala, às vezes, de uma forma muito livre, muito solta, né? Essa foto é a foto de Ramana, ainda quando o ashram não estava pronto. Isso tudo são seus discípulos, né? Esse discípulo da esquerda parece que foi o discípulo mais próximo dele, em que, inclusive, o Paul Brunton teve uma experiência, porque o Paul Brunton entrou no quarto e tinha uma cobra. E ele saiu gritando, né? Ele era inglês, jornalista, e esse yogi foi lá, pegou a cobra no colo, olhou, conversou com a cobra e a cobra foi embora. Aí voltou todo mundo, e ele falou, não se preocupe, era uma cobra adolescente, ela não é venenosa, diz ele que conversou com a cobra, né? Bem, então, a pergunta que eu quero colocar para vocês agora, para introduzir o segundo assunto, é por que Ramana Maharshi foi para Tiruvannamalai? Ele tinha se realizado em Chile, por que ele não ficou lá? Dizem que os iluminados são iluminados em qualquer lugar do mundo, não é? Por que ele foi com 20 centavos fugido? Por que ele foi para lá? E aí é uma segunda página da vida do Ramana, que sem a qual ele teria sido completamente diferente a trajetória dele. Por causa da montanha sagrada chamada Arunachala, né? Essa montanha é tão importante que nos Puranas a gente lê escrito lá. Na região dravídica do sul da Índia existe o maior lugar sagrado, chamado Arunachala, querido de Chandrasekhara, que é um dos pseudônimos de Shiva. É a morada de Shiva e dos yogis, por isso que Virupaksha foi lá e deixou suas cinzas lá. Tem muitos yogis que vão e deixam as cinzas em Arunachala. Arunachala é para o mundo o que o coração é para o nosso corpo. A vitalidade do mundo sai de Arunachala. É o que os Puranas dizem, né? Então, para benefício do mundo, o Shiva se manifestou como uma forma de montanha chamada Arunachala. E lá nos Puranas dizem que não existe lugar mais sagrado que Arunachala, tá? E, em outra parte, Shiva fala. Quando fala Shiva fala, não é que Shiva falou e alguém escreveu, né? É uma comunicação que alguém recebe. Assim como Moisés recebeu e outros receberam. Ele fala, eu me manifesto na Terra como uma fulgência chamada Arunachala. Então, Arunachala é mais famosa na Índia do que se pode imaginar, menos para a gente. E o Ramana sabia. Quando o Ramana teve aquela experiência, ele foi para Tiruvannamalai, tá certo? E aí, só para vocês saberem, os Puranas, eles fazem parte dos livros sagrados da Índia, junto com os Vedas. Todo o hinduísmo está centrado nos Vedas e nos Puranas, tá certo? Eles têm 3 seções, que é o Brahma Purana, Vishnu Purana e Shiva Purana. E cada uma tem 6 seções. 6 partes. A terceira parte do Shiva Purana é o Skanda Purana, onde está escrito tudo isso que eu falei. É bom saber que esse corpo purânico é muito complexo, porque ele é acrescentado ao longo dos anos, das épocas, principalmente no passado, ele é acrescentado de novos ensinamentos. E esses ensinamentos são feitos pelos rishis. Então aqui está, é uma literatura do tipo Smriti, uma compilação de inferências ou conclusões reveladas por sábios e santos, que às vezes podem divergir. Essa divergência é aparente. Esotericamente, ela se dissipa. É um livro que foi sendo construído ao longo de muitas centenas de anos, né?
E eles é que dão todo esse sistema filosófico da Índia. Essa é uma visão do Arunachala pelo lado contrário do templo. Tá? E é uma lagoa, é uma das fotos de Arunachala. Essa é a Arunachala tirada do templo. E aí tem 3 morrinhos, né? O pico mais alto é Shiva, o mais baixo é Shakti e o menor é Ganesha. Então os indianos tratam como Shiva, Shakti e Ganesha, né? E a glória dos Arunachalas. A influência de Shiva estende-se ao redor de 48 quilômetros de Arunachala. Tá? E Shiva decretou que qualquer um que vivesse dentro desse raio se libertaria sem esforço. Eu tive lá, mas não me iluminei. Porque, a desculpa é porque eu era turista, né? Então, as pessoas que eu tive no meio do povoado, da população, você não tropeça em iluminado lá. Mas quem se dedica, e Ramana dizia que olhar para Arunachala já era o bastante para a pessoa se transformar. Isso tudo a glória de Arunachala que está nos Puranas, né? Diz que a água da chuva caindo do topo de Arunachala a partir das nuvens é superior ao fluxo do Ganges a partir dos Himalaias. E a gente deve lembrar que os Himalaias nascem da cabeleira de Shiva. Aqui tem uma foto que eu tirei da capa da revista Terceiro Milênio, e vocês olham no cocuruto do Shiva, tem um jato de água que cai num linga, que escorre, forma um rio, e atrás dele o rio que passa é o Ganges. Então, o Ganges nasce do Shiva e Arunachala também. Disse ainda, né, que pensar em Arunachala purifica a mente, olhar a montanha purifica os olhos, falar de Arunachala purifica a língua e ouvir de Arunachala purifica o ouvido, né? Mas ela tem um mistério sublime que, para mim, quando eu soube, fiquei muito impressionado, é que teve uma senhora inglesa de nome Sujata Singh, que deve ser estrangeira, radicada na Inglaterra, que em torno de 1950 ela subiu ao topo do Arunachala. Aliás, não é muito fácil subir. Quem de nós subiu aqui foi o Alexandre Rosenwald, que é um aventureiro, teve lá, foi subindo e chegou no topo de Arunachala. Tem as marcas de fogo no chão, como eu vou mostrar, que eles acendem fogo sistematicamente no topo. E tinha o Yogi lá. E o Yogi olhou para ele e falou: você zerou o seu karma. Então, ir até o topo de Arunachala zera o karma. Isso não significa que o cara não contrai depois, né? Precisa perguntar para o Alexandre o que ele tem feito. Mas, enfim, aí ela subiu e ela acabou ficando à noite lá. Não sei por que motivo, e ela se assustou. Mesmo porque tem bicho lá também, né? Então, ela implorou para Arunachala para ajudá-la naquela hora. E vejam que ela se viu sendo levada suavemente para o interior da colina por uma força misteriosa. Tá? Isso está escrito em tudo quanto é lugar. Mais tarde ela revelou ter visto todo o cosmos no interior da colina. Pode ter sido uma experiência mística. Eu não vou falar nada porque eu não sei. Mas as palavras literalmente são essas. Ela foi levada, inclinada por uma força invisível, ao interior de Arunachala, e lá ela teve uma visão do cosmos. Quando ela contou isso, as pessoas não aceitaram muito. Depois, em 1970, um devoto chamado S.N. Tandon foi ao topo da colina, passou pela mesma coisa e foi levado para o interior da colina e disse que teve visões maravilhosas. E muitos outros tiveram experiências, tá? Então, o mistério revela que tudo está dentro de mim, Arunachala. Isso se dá o nome de Pradakshina. Pradakshina significa que Arunachala contém tudo dentro de si. O mundo inteiro está condensado dentro de Arunachala e o cosmo também. É mole, né? Então, desse entendimento surge a ideia do Giri Pradakshina. Giri é dar a volta. Então, existe a tradição de dar a volta em Arunachala, e eu consegui fazer isso em 3 horas e 50 minutos. São 16 quilômetros,
E eu fui em passo não acelerado nem lento, e eu fui com a Ambica, que é uma teosofista da Sociedade Teosófica de Bombaim, e que conhecia tudo de Arunachala. E ela foi um guia para mim, ela me ensinou muito, né? E nos próprios Puranas consta o seguinte: quem dá a volta no domingo alcança a liberação. Na segunda, fica livre das aflições da velhice. Na terça, livre dos débitos kármicos, né? Porque se fosse débitos bancários, ali tinha uma fila de terça-feira que não acabava. Na quarta, torna-se onisciente e sábio. Na quinta, é venerado por todos os devas. Na sexta, traz prosperidade. E no sábado, traz sucesso mundano e evita os maus efeitos ameaçados por planeta no horóscopo daquela pessoa. Infelizmente, eu não lembro o dia que eu fui. Eu estava tão... E aqui está um mapa que a gente compra lá na livraria de Arunachala, né? Está aqui, que vocês estão vendo aí. Então, vocês estão vendo umas marquinhas ao redor da montanha. No centro tem um fogo, né? Ali é o pico de Arunachala, né? E ao redor tem umas marquinhas que são os pés, indicando a volta que a pessoa dá. E é isso que eu falei, a pessoa dá a volta e alcança essas graças, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas fazendo o giro ao redor de Arunachala. Tem que ter boa forma física, não dá para... Eu fiquei meio cansado, não muito, mas fiquei cansado, né? Então, ela tem 16 quilômetros, a Arunachala tem 818 metros de altura. É parecida com o nosso Jaraguá, que tem 872, né? Durante a volta, existem 43 pontos. Esses pontos são tudo que vocês possam imaginar, templos e etc, etc. Onde 11 desses pontos correspondem a 11 pontos de força que existem em Arunachala relacionados a Shiva. Foram detectados 11 pontos de força em Arunachala ligados a Shiva, que estão representados nesse caminho, justamente para a pessoa não ter que subir a montanha. Pega uma pessoa, porque eu dei a volta de rickshaw umas 20 vezes, né? Que era mole, né? Demorava 20 minutos. Eu falava para ele, vai devagar. Ele ia devagar, é como se eu estivesse andando, né? Então, mas quem tem idade e não dá para subir a montanha, vai nesses pontos ao redor da montanha. Eu separei alguns aqui. Esse é um ponto de força que tem na montanha de Arunachala. E ele fica do lado da Skandasharam Cave. Ele fica do lado dessa porta à esquerda, onde morava a mãe do Ramana. E é por isso que tem uma paz tão grande lá, que eu senti uma paz verdadeira. Eu saí de lá, olha, zerado. A mente tranquila, num estado de tranquilidade, podia me bater, me xingar, que eu ficava como se não fosse comigo. Ninguém bateu, ninguém xingou, mas eu estava com uma calma impressionante, né? Aqui ao redor, né, é uma estrada pavimentada, macacos estão cheios de macacos lá, e a gente vai ver alguns pontos que representam Shiva na montanha. Esse é um. A dificuldade é que está escrito em Tamil. Eles pensam que a gente sabe, os indianos pensam que a gente sabe, não Tamil, que a gente sabe toda a história de Shiva, e não sabe. Então você entra nesses lugares, eu não entendia nada. E as minhas visitas foram rápidas, né? Aqui é um outro que fica aberto, ao céu aberto. Sempre tem uma pessoa tomando conta, um guru, um yogi. Aqui é um outro, é uma placa. Essa placa é recente, é de 2004. Então, uma recitação em cima. Esse é um templo muito bonito, grande, e está cheio de coisas entalhadas, como tudo que é na Índia. É um detalhe, é um rococó, é uma coisa impressionante. A gente fica impressionado de ver. E aqui eu estou mostrando um festival ao redor do templo shivaísta em Tiruvannamalai. Cada um desses carros é um andor. Eu não estive, mas só para vocês verem como a cidade participa, tá certo? E aqui a foto que tem, eles pondo fogo no pico de Arunachala em alguns dias do ano. 25 de dezembro é um deles. Fica uma chama, eles põem aquela manteiga chamada ghee, que é preparada de uma forma especial, eles põem dentro de um tacho enorme, que vocês estão vendo aí, e põem fogo, né? Como era e todo mundo está aqui porque é um lugar sagrado, o pessoal ajoelha, etc. Foi aí que o Alexandre Rosenwald pisou. O destino quis assim, né? Eu fui lá 6 vezes e não subi.
Bem, com todas essas explicações, a gente pode então entender que Ramana foi para lá porque Arunachala é Arunachala, coração do mundo. E quando a gente está no ashram, a sensação que a gente tem é que Ramana é um avatar de Shiva. Dizem, mas não provam, que Ramana é uma continuação de Shankara. E Ramana teve um detalhe, ele explicava no silêncio. O Ramana não abria a boca para dar palestra. Ele ia no ashram, ficava lá sentado, entrava em estado de recolhimento e todo mundo ao redor em silêncio acompanhava ele. Uns entravam em samadhi, vocês vão ver as fotos, né? E eu quero mostrar o ashram dele. Esse aqui é o ashram, é a porta principal. Eu, quando pisei lá em 2007, eu quase explodi, porque eu vinha estudando há 3 anos o Ramana e fazendo o Atmavichara há 3 anos. Nesse meio tempo, a gente se familiariza com o Ramana. O Ramana passou a ser uma pessoa da minha família. O Ramana é muito próximo. Não há quem não se familiarize com o Ramana. E o Ramana, para mim, era um semideus, né? Eu adoro o Ramana. Eu, quando pisei eu falava, não acredito que eu estou pisando no ashram. Eu não acredito. E aí eu entrei. Daí tem um pátio grande, à direita é estacionamento. Aqui é estacionamento. Essa moça de costas é de Portugal, uma teosofista de Portugal. E vocês veem no fundo à direita, do lado direito da árvore, um prédio que é a livraria e a parte administrativa, tesouraria, etc., onde fica o Dr. Murti, que é quem supervisiona o ashram, né? À esquerda vocês veem um prédio onde tem 2 salões. Esses 2 salões são para as práticas religiosas, tá certo? Isso é visto mais de perto. Ele tem 2 entradas. O salão da esquerda é um templo shivaísta e o da direita é um templo, um salão para fazer as práticas do puja do Ramana. Quando a gente entra no lado shivaísta, a gente vê essa estátua do Ramana em tamanho natural, né? E tem um banco atrás muito bonito de pedra, e à esquerda é o templo shivaísta. Eu também não quis fotografar. À direita dessa estátua tem essa porta que vocês estão vendo aquela moça entrar, e esse é o salão bastante grande, ele deve dar uns 4 desse, onde tem as cinzas do Ramana, e o Ramana está lá no fundo. Existe um cercado de pedra, e à frente é um portão de madeira, onde no puja da manhã e do fim da tarde, os monges vão para lá. São 8 monges que ficam, como tudo na parte da Índia, ficam lavando, acendendo incenso, e depois eles recitam, etc., né? Aqui é uma hora de descontração, e diz a tradição que a gente tem que dar 32 voltas ao redor desse cercado. E eu ia lá direto, né? Aqui, no fundo, vocês estão vendo a imagem dele, que é aquela que eu mostrei no começo, e no fundo tem várias janelas. E é ali que eu me sentava, porque eu não sento no chão com facilidade, e eu ficava lá, passando um bom tempo lá, né? E aí, fora, são os pavões que o Ramana tanto gostava, não sei porquê, né?